Tenho 78 anos e nunca pensei que acordaria com um sorriso no rosto nessa idade. A luz da manhã atravessa as cortinas e o som das ondas do mar do lado de fora da janela me lembram que me mudar para esta casa aconchegante foi uma das melhores decisões da minha vida. Já faz 5 anos que Edgar foi embora. 49 anos de casamento, e então o vazio e o silêncio da nossa grande casa de 2 andares na rua Cipres. No primeiro ano, vaguei pelos cômodos como um fantasma, esbarrando nas coisas dele e estremecendo com as lembranças. Bennett, nosso único filho, vinha 2 vezes por semana para me ver e ver como eu estava, sempre com a mesma expressão no rosto, uma mistura de pena e aborrecimento. Ele nunca dizia isso em voz alta, mas eu sentia que estava esperando que eu me recompusesse e parasse de ser um fardo. Sua esposa, Piper, era menos reticente. Talvez você devesse considerar uma casa de repouso, Azel, perguntou ela 3 meses após o funeral, mexendo descuidadamente o chá com uma colher. O CEASI de Cedars tem um atendimento excelente e supervisão 24 horas por dia. Não consegui formular uma resposta na época, apenas balancei a cabeça. Piper sempre me chamava pelo primeiro nome, nunca mamãe ou mesmo a Sra. Tordick, apenas a Azel, como se fossemos conhecidos casuais. O ponto de ruptura foi o dia em que encontrei uma caixa velha de fotos na garagem. Uma delas mostrava Edgar e eu em pé na praia em Guforto, jovens, bronzeados, com areia nos pés descalços. Isso foi no ano anterior ao nascimento de Bennett. Viemos para cá de férias e juramos que um dia moraríamos perto do oceano. No dia seguinte, liguei para o corretor. Quando informei Bennett da minha decisão de vender a casa da família e comprar uma pequena casa de campo no bairro costeiro de Guforto, ele interpretou isso como um insulto pessoal. Você está vendendo a casa em que cresci? Sua voz soava tensa. E se Piper, Iris e eu a quiséssemos? Faz parte da história da família. Você nunca disse que queria morar aqui, objetei. Além disso, você tem uma casa linda no subúrbio. Não é isso, ele me interrompeu. Você está tomando decisões tão importantes sem nos consultar. E o dinheiro? Você tem noção de quanto vai custar aquela sua casa à beira-mar? Sim. 40 anos como farmacêutico me ensinaram a calcular e planejar. Edgar e eu tínhamos poupança, seguro, a pensão de professor universitário dele e a minha própria. Nunca fomos ricos, mas também não éramos pobres. Eu podia bancar a mudança, embora ficasse com uma reserva financeira menor do que antes. Piper, claro, ficou furiosa. Ela já estava fazendo planos para o meu dinheiro. Azel, você não acha que esse dinheiro poderia ser usado com mais sabedoria? Ela me perguntou durante o almoço de domingo, como se estivesse guardando para a educação da Iris. Escolas particulares são tão caras hoje em dia. Iris tinha 12 anos na época e ficou olhando para o telefone, completamente desinteressada em falar sobre seu futuro. Tenho um fundo para Iris, respondi. Edgar e eu economizávamos para a educação dela desde que ela nasceu. Mas talvez não seja o suficiente, insistiu Piper. Os preços estavam subindo a cada ano. Além disso, Bennett tinha falado recentemente em expandir os negócios. Um pequeno investimento seu poderia. A mamãe tem o direito de viver a vida dela do jeito que quiser, interrompeu Bennett. E olhei para o meu filho com gratidão. Foi um raro vislumbre do antigo Bennett, aquele que existia antes de Piper. Então, me mudei para Guforto, para uma casa branca com persianas azuis e um pequeno jardim a apenas 3 quarteirões do mar. A praia ali não era tão popular quanto a do centro, mais pedras, menos turistas, exatamente o que eu precisava. Nos primeiros meses, aproveitei o silêncio e a liberdade, tomando café na varanda, ouvindo os gritos das gaivotas. Caminhava descalço pela beira da água. À noite, lia livros que vinha adiando há anos porque sempre havia coisas mais importantes para fazer. E então comecei a sentir falta de algumas pessoas. Não de Bennett e sua família, suas visitas sempre deixavam um gosto amargo. Companheirismo verdadeiro, risadas e conversas que não terminavam em insinuações de dinheiro ou recriminações. Na biblioteca da cidade, vi um anúncio de um clube de jardinagem. Pensei, por que não? Meu pequeno jardim precisava de cuidados e eu precisava de companhia. Lá, conheci Rowena Prescott, uma viúva de 73 anos, de língua afiada e apaixonada por orquídeas exóticas. Ela morou em Guforto a vida toda e conhecia cada canto da cidade. Depois da segunda reunião do clube,
ela me convidou para um café. Você não é daqui, mas também não é turista, disse ela, me examinando através de seus óculos de aro fino. O que te traz à nossa cidadezinha sonolenta? Contei ela sobre minha mudança, sobre Edgar, sobre meu estranho relacionamento com meu filho e minha nora. As palavras jorraram como uma represa se rompendo. Rowena ouviu sem interromper, apenas ocasionalmente assentindo e servindo café na minha xícara. Sabe o que eu vou te dizer, querida? Ela disse quando finalmente parei de falar. Pare de viver para os outros, especialmente para aqueles que só te veem como um caixa eletrônico ambulante. Você tem 73 anos. Tem um teto sobre a cabeça e dinheiro na conta. Você viveu uma vida decente, criou um filho. Seu dever foi cumprido. Agora viva para si mesma. Daquele dia em diante, Rowena e eu nos tornamos inseparáveis. Ela me mostrou os melhores restaurantes e cafés da cidade, me apresentou aos amigos dela. Tenho 78 anos e nunca pensei que acordaria com um sorriso no rosto nessa idade. A luz da manhã atravessa as cortinas e o som das ondas do mar do lado de fora da janela me lembram que me mudar para esta casa aconchegante foi uma das melhores decisões da minha vida. Já faz 5 anos que Edgar foi embora. Foi em uma das minhas aulas de dança que conheci Lloyd Abraços, um homem alto e elegante, com barba grisalha e olhos azuis deslumbrantes. Ex-capitão de barco de pesca, ele se aposentou há 10 anos. Mas ainda mantinha a boa aparência e o hábito de olhar para o horizonte, como se estivesse procurando o horizonte. Não pensei que conheceria alguém novo aqui, disse-lhe ao se aproximar de mim depois da aula. Normalmente, só os veteranos locais vêm ao nosso clube. Sou um novo morador local, respondi, sentindo uma estranha excitação que não sentia há anos. Lloyd me convidou para um passeio à beira-mar, e aceitei sem hesitar. Conversamos sobre o mar, sobre livros, sobre suas viagens e sobre meu trabalho na farmácia. Ele não perguntou por que eu havia me mudado para Guforto sozinha na minha idade, e fiquei grata por isso. Quando o sol começou a se pôr, colorindo a água de laranja, ele galantemente beijou minha mão e perguntou se poderíamos nos ver novamente. Bennett ligou 2 semanas depois do nosso primeiro encontro com Lloyd. Eu tinha acabado de voltar de uma caminhada matinal na praia, onde Lloyd e eu tínhamos observado pelicanos. Mãe, você não estava respondendo às suas mensagens, percebi a irritação em sua voz. Estávamos preocupados. Desculpa, querida. Tenho andado ocupada. Ocupado? Perguntou ele, incrédulo. Com o que você poderia estar ocupado? Quis responder rispidamente, mas me contive. Sempre foi difícil para Bennett imaginar a mãe tendo vida própria, principalmente depois da morte do pai. Fiz amigos, Bennett. Vou a bailes. Participo do clube de jardinagem. Houve uma pausa. Dançar na sua idade? Imagina só. Dançar para idosos. Muito bom para as articulações e para o humor. Certo. Ele claramente não sabia como responder. Queríamos te convidar para almoçar neste fim de semana. A Iris conseguiu um papel na peça da escola. Fiquei muito animada. Ver minha neta sempre me animava, mesmo tendo que aguentar a frieza da Piper. Claro, estarei lá. No domingo, usei um vestido novo, um vestido turquesa com estampa floral que comprei por insistência da Rowena. Chega dessas roupas sem graça de velhinha, declarou ela, me arrastando para dentro da loja. Até passei uma maquiagem leve e arrumei o cabelo, grisalho, mas ainda cheio. A casa de Bennett Piper ficava no subúrbio de Guforto, um daqueles bairros novos onde todas as casas parecem gêmeas. Tinha 2 andares, um gramado impecavelmente aparado e arbustos ornamentais. Nem uma única flor viva, uma beleza estéril que sempre me pareceu desconfortável. Iris abriu a porta e congelou por um momento, olhando para mim. Vovó, você está diferente. Isso é um elogio ou uma crítica? Sorri. Elogio, claro. Ela me abraçou sem jeito. Aos 15 anos, Iris já era mais alta do que eu, tendo herdado a estatura alta de Bennett. Você está radiante. Iris, quem está aí? A voz de Piper soou, e um segundo depois, ela apareceu no corredor. Ah, Azel, você chegou cedo. Olá, Piper. Cheguei exatamente às 2 horas, como combinamos. Ela me lançou um olhar avaliador. Vestido novo?
Parece, jovial. Ela disse isso como se eu estivesse usando uma minissaia e uma blusa de lantejoulas. Obrigada. Decidi encarar isso como um elogio, mesmo sabendo que não era. O almoço transcorreu na atmosfera habitual de tensa polidez. Iris falou sobre seu papel na peça, ela era Titânia em Sonho de uma Noite de Verão. Bennett falava sobre trabalho. Ele era dono de uma empresa que fabricava móveis de escritório especializados. Piper mal participava da conversa, apenas corrigindo a filha ou o marido ocasionalmente. Mamãe começou a dançar recentemente, disse Bennett abruptamente enquanto passávamos para a sobremesa. Piper ergueu as sobrancelhas. Sério? Que tipo de dança? De todos os tipos, respondi. Valsa, tango, até um pouco de salsa. No clube da praia? Perguntou ela. Os aposentados se reúnem lá? Sim, principalmente pessoas da minha idade. E com quem você dança? Na voz de Piper, havia notas melosas, que sempre pronunciavam uma reviravolta desagradável na conversa. Parceiros diferentes. Tem muito homem solteiro por aí. Piper e Bennett se entreolharam. Mãe, você sabe que precisa ter cuidado, começou o filho. Na minha idade, sou sábio o suficiente para não cair em golpes, se é isso que você quer dizer, interrompi. Estou preocupado que algumas pessoas possam tirar vantagem da sua estabilidade financeira. É isso. Sempre. A conversa acabou se resumindo a dinheiro. Falando em finanças, Piper interveio. Azel, você já pensou em ajudar o Bennett a expandir os negócios dele? É o momento perfeito para investir no setor dele. Piper, disse Bennett em tom de advertência. O quê? Só estou dizendo que seria um ganho para todos. A Azel poderia ganhar juros e nós poderíamos fazer a empresa crescer. Além disso, o dinheiro acabaria na família de qualquer maneira. Senti uma onda de raiva crescendo dentro de mim, mas me contive. Não queria estragar um encontro raro com minha neta. Vou pensar no assunto, disse eu, mesmo sabendo que minha resposta seria não. Piper sorriu vitoriosamente, pensando que tinha me convencido. Depois do almoço, quando Bennett foi para o escritório trabalhar e Iris subiu para o quarto dela, Piper me manteve na sala. Azel, eu queria falar com você a sós, começou ela. Esses novos hobbies, dançar, jardinagem, é legal, mas você não acha que deveria ser mais conservadora na sua posição? Em que posição? Perguntei, já sabendo a resposta. Bem, você é viúva, uma mulher mais velha, uma avó. Algumas coisas podem parecer inapropriadas. Tipo o quê? Tipo vestidos coloridos e dançar com homens estranhos? Ela baixou a voz. As pessoas podem pensar que você está procurando companhia. E se eu realmente estiver procurando companhia? Perguntei sem rodeios. O que há de errado nisso? Piper pareceu chocada. Azel, vocês estão casadas há 49 anos. Edgar se revirou no túmulo só de ouvir isso. Senti o sangue subir ao meu rosto. Não ouse me dizer o que o Edgar teria pensado. Você mal o conheceu, e ele ia querer que eu fosse feliz, não sentada entre quatro paredes de luto pelo resto da vida. Só estou zelando pela reputação da família, respondeu Piper friamente. E o seu bem-estar? Esses cavalheiros só podem estar interessados no seu dinheiro. É isso aí, dinheiro de novo. Sabe, Piper, eu disse, me levantando. Às vezes acho que a única pessoa interessada no meu dinheiro é você. Saí sem esperar pela resposta dela e me despedi da minha neta. No caminho para casa, refleti sobre como meu relacionamento com meu filho havia mudado desde o casamento dele. Bennett sempre fora um menino sensível e carinhoso. Mas perto de Piper, era como se ele estivesse perdendo a própria vontade, tornando-se uma sombra de si mesmo. Quando cheguei em casa, liguei para Lloyd. Ao ouvir sua voz grave e calma, senti a tensão das últimas horas se dissipar. Como foi o jantar em família? Perguntou ele. O de sempre, falar sobre minha idade, insinuar dinheiro e desaprovar meu estilo de vida. Lloyd riu baixinho. Eles simplesmente não conseguem aceitar que você esteja vivendo a vida ao máximo. É difícil para muitas crianças enxergarem os pais como pessoas comuns, com seus próprios desejos e necessidades. Acho que você tem razão, suspirei.
Mas às vezes me canso tanto do julgamento deles, principalmente da Piper. Ela acha inapropriado eu usar vestidos coloridos e dançar na minha idade. Então, com certeza, vamos ao baile nesta sexta, disse Lloyd com firmeza. E você vai usar o vestido mais colorido que tiver. Sorri, sentindo o peso no meu coração diminuir. Posso não ser mais jovem, mas ainda estou viva, e não vou mais deixar Piper ou qualquer outra pessoa me dizer como viver a minha vida ou onde gastar meu próprio dinheiro. Georgetown, eu folheava o folheto colorido que Lloyd trouxera. Por que lá? É um festival de camarão. Lloyd sentou-se à minha frente na varanda da minha casa, tomando sua limonada caseira. 3 dias de música, frutos do mar e dança ao ar livre. Além disso, seus olhos brilharam com entusiasmo juvenil. Conheço o dono de um pequeno hotel perto da Bahia. Ele tem 2 quartos com vista para o mar. 2 quartos privativos, esclareci, sentindo as bochechas corarem. Lloyd sorriu, mas não havia zombaria em seu olhar. Claro, nos conhecemos há apenas 3 meses, Azel. Não estou apressando as coisas. Assenti, agradecido. Aos 78 anos, eu já havia me acostumado a certas regras de decoro. E, apesar da minha recém-descoberta liberdade, algumas coisas demoravam a mudar. Quando você está planejando a viagem? No próximo fim de semana, de sexta a domingo. O festival começa na sexta à noite com um desfile de barcos e fogos de artifício. Vale a pena ver. Imaginei Lloyd e eu parados no cais, observando as luzes multicoloridas no céu noturno, e senti uma emoção que não sentia há anos. Parece maravilhoso. Concordo. Lloyd brilhava e, pela enésima vez, pensei na sorte que tive em tê-lo conhecido. Aos 73 anos, ele conservava não apenas boa saúde, mas também uma paixão pela vida que nem a perda da esposa, 15 anos antes, nem a aposentadoria conseguiram extinguir. Ele era o tipo de homem com quem você quer sorrir. Vou buscá-la na sexta-feira de manhã, por volta das 8 horas, disse ele, levantando-se. A viagem levará 3 horas, no máximo. Depois de me despedir de Lloyd, voltei para casa sentindo-me agradavelmente animada. Um pouco de aventura era exatamente o que eu precisava. Eu vinha curtindo minha nova vida em Guforto nos últimos meses, mas às vezes ainda me sentia um pouco limitada pela rotina. Bailes às terças e sextas, clube de jardinagem às quartas, reuniões com Rowena às segundas, caminhadas de domingo com Lloyd. Confortável, mas previsível. O toque do telefone interrompeu meus devaneios. O nome de Bennett apareceu na tela. Oi, querida, respondi, tentando manter o tom de voz otimista. As ligações do meu filho raramente traziam boas notícias. Mãe, você não está ocupada nesta sexta-feira à noite? Ele perguntou sem preâmbulos. Hesitei por um instante. A viagem com Lloyd já estava fechada, mas algo na voz de Bennett me deixou desconfiado. Eu tinha planos. Por quê? É o aniversário da Piper, disse ele, num tom de súplica. Ela quer comemorar no restaurante e queria que eu dissesse que adoraria te ver. Bufei involuntariamente. Piper nunca ficará feliz em me ver, mas era aniversário. Ela está mesmo fazendo 40 anos? Ou já são 41? De repente, percebi que não me lembrava exatamente. Qual restaurante? Azur Beach. Você conhece. Acabou de abrir no centro de Guforto. Eu já tinha ouvido falar do lugar. Um novo restaurante chique com vista para a Bahia que servia comida mediterrânea a preços exorbitantes. Rowena o mencionou como um paraíso para snobs e turistas com carteiras recheadas. Eu sei que é um lugar bem caro. Mas, está é uma ocasião especial. A Piper quer que tudo seja sofisticado. Fiquei em silêncio, pensando na situação. Por um lado, a viagem com Lloyd era uma oportunidade bem-vinda para me afastar do meu ambiente habitual. Por outro, independentemente do que eu sentisse por Piper, ela era a esposa do meu filho. Perder o aniversário dela só prejudicaria ainda mais um relacionamento já desgastado. Mãe, você ainda está aqui? Acho que sim, suspirei. A que horas você tem que estar no restaurante? 7 horas, temos reservas para 8 pessoas. 8? Franzi a testa. Deveríamos ser 4. Bennett, Piper, Iris e eu.
Quem mais vem? Os pais de Piper estão vindo de Charleston, e o irmão dela e a esposa prometeram estar lá também. Ah, que ótimo! A família toda está aqui. Eu mal conhecia os parentes de Piper, tendo-os visto apenas no casamento e no batizado de Iris, mas o pouco de que me lembrava não me fez querer passar a noite com eles. Ok, estarei lá, eu disse finalmente. Obrigado, mãe. Bennett parecia aliviado. Piper vai ficar feliz. Fiquei sentado por um longo tempo depois da ligação, olhando pela janela para o meu pequeno jardim. Eu teria que cancelar minha viagem com Lloyd. Pensar nisso me deixou irritado e culpado. Peguei meu telefone e disquei o número dele. Lloyd, sou eu. Receio ter más notícias sobre a viagem. Lloyd me ouviu em silêncio, e esse silêncio foi mais eloquente do que qualquer palavra. Eu entendo, disse ele por fim. Obrigações familiares. Desculpe. Por favor. Por que não remarcamos para o próximo fim de semana? O festival acontece só nessas datas. Sua voz soou firme, mas eu percebi a decepção. Mas tudo bem. Haverá outras viagens. Você está louco? Não, Azel. Havia uma suavidade em sua voz agora. Não estou bravo. É só que acho que você sacrifica demais o seu interesse por pessoas que não o apreciam. Suas palavras tocaram fundo. Este é meu filho, Lloyd, e sua família. Eu sei disso, mas quando foi a última vez que você fez algo por si mesmo? Algo que você realmente queria fazer? Não consegui encontrar uma resposta, porque ele estava certo. Até mesmo a mudança para Guforto, que me pareceu uma decisão tão ousada, foi, na verdade, a realização de um sonho antigo, adiado por causa de obrigações familiares. Preciso ir, podemos conversar depois? Perguntei, sentindo que a conversa estava tomando um rumo desagradável. Claro, disse ele, com a mesma contenção na voz. Me ligue quando quiser. Depois de conversar com Lloyd, fiquei arrasada. Talvez ele estivesse certo. Talvez realmente seja a hora de eu parar de me encaixar com Bennett e Piper. Mas como explicar isso a um homem que nunca foi pai? Lloyd, apesar de todas as suas virtudes, não conseguia entender o que significava ser mãe. Esse vínculo é inquebrável, mesmo quando o relacionamento está longe de ser perfeito. Na sexta-feira à noite, usei um vestido azul escuro com um broche prateado. Conservador, mas elegante. De última hora, decidi adicionar um cachecol fúcsia vibrante que ganhei da Rowena, um pequeno ato de desafio. Decidi ir a pé até o restaurante. A noite estava quente e a distância era curta. Ao passar pelo parque da cidade, vi uma figura familiar em um banco. Rowena estava lendo um livro, colocando uma pequena cesta de piquenique ao lado dela. Azel, ela acenou para mim. Onde você está vestida desse jeito? Aproximei-me e sentei-me ao lado dela. Para o aniversário da minha cunhada, na Costa Azul. Rowena assobiou. Não é barato. Seu filho vai pagar o banquete? Acho que sim. Dei de ombros. Mas com a Piper nunca se sabe. O que você quer dizer? Contei ela sobre a conversa telefônica que tive com Bennett e como tive que cancelar a viagem com Lloyd. E ele está furioso. Não estou bravo, mas chateado. Disse que me sacrifiquei demais por pessoas que não me dão valor. Rowena sentiu como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Ele tem razão. Sabe, estou de olho em você há quase um ano, e toda vez que seu filho ou a esposa dele liga, você larga tudo e corre na primeira ligação. E o que recebe em troca? Críticas e insinuações de dinheiro. Suspirei. É complicado, Rowena. Bennett é meu único filho, e isso lhe dá o direito de te tratar como um caixa eletrônico ou uma babá reserva. Rowena balançou a cabeça. Querida, eu criei 3 filhos. Eles moram em estados diferentes, ligam no Natal e no Dia das Mães, às vezes mandam fotos dos netos. E sabe de uma coisa? Eu estou bem. Eu vivi a minha vida. Eles estão vivendo a deles. Está tudo bem. Mas às vezes você não se sente sozinho? Ela deu de ombros. Mas aí eu ligo para os meus amigos, vou a um baile ou à biblioteca. A vida continua, Azel.
E é curta demais para desperdiçá-la com pessoas que não te trazem alegria. As palavras da Rowena me fizeram pensar. Sempre pensei que estava me sacrificando pelo meu filho por amor. Mas e se for só um hábito? E se eu estiver com medo de admitir que meu filho cresceu e não precisa mais de mim? Obrigada, Rowena. Levantei-me do banco. Preciso ir. Não quero me atrasar. Boa sorte, ela apertou minha mão. E lembre-se, você não deve nada a ninguém, nem mesmo ao seu filho. O restaurante Azur Coach fazia jus ao seu nome pretensioso. A fachada era em estilo mediterrâneo, paredes brancas, persianas azuis, colunas retorcidas. No interior, iluminação suave, música ao vivo, toalhas de mesa brancas como a neve e copos de cristal. Um maitre de terno impecável me recebeu na entrada. Boa noite, senhora. Tem reserva? Estou aqui para ver a família Tordic, respondi. Para o aniversário da senhora Piper Tordic. Ele verificou a planta das mesas. Ah, sim, uma mesa para 8. Sigam-me, por favor. Seguiu pela sala, sentindo os olhares dos clientes. Em momentos como aquele, eu sempre me sentia deslocada, como se fosse rotulada como uma velha que não pertencia àquele lugar. Nossa mesa ficava na janela panorâmica com vista para a baía. Bennett já estava lá, junto com os pais de Iris e Piper, Hubert e Connie Welsh. A própria Piper não estava em lugar nenhum. Mãe, Bennett veio me dar um beijo na bochecha. Chegou bem na hora. Olá, querida. Olá, Iris. Abracei minha neta, que, ao contrário dos seus 15 anos, parecia adulta naquele vestido preto. Senhor e senhora Welsh, é bom vê-los. Hubert Welsh, um homem alto, com cabelos grisalhos ralos e uma barriga saliente, acenou para mim com um sorriso educado. Sua esposa, Connie, uma loira miúda com um penteado impecável e um colar de pérolas, deu um sorriso forçado. Azel, quanto tempo, disse ela com um leve sotaque sulista. Você está ótima para a sua idade. Aquele para a sua idade soou como um insulto, mas eu estava acostumado a tais elogios. Obrigada, Connie. Você também está linda. Sentei-me ao lado da Iris, que parecia entediada. Como foi a escola? Perguntei, tentando puxar assunto. Tudo bem, ela deu de ombros. Os professores são tão chatos com as provas. É como se fosse o fim do mundo, em vez das provas normais. Iris, cuidado com o que diz, disse Bennett automaticamente, ainda olhando para o cardápio. Onde está Piper? Perguntei, olhando ao redor. Ela vai encontrar Bradley e Kimberly lá fora, respondeu Bennett. Eles estavam um pouco atrasados. Bradley era o irmão mais novo de Piper, e Kimberly era sua esposa. Eu só os tinha visto no casamento de Bennett e me lembrava deles como um casal bastante briguento, que bebia muito e ria alto das próprias piadas. Então, Azel, Connie se inclinou sobre a mesa na minha direção. Como você está em Gulforto? Piper me contou que você comprou uma casinha perto do mar. Sim, um chalé a 3 quarteirões da praia. Adorei. E você está sozinho aí? Ela parecia genuinamente curiosa. Não é assustador? De jeito nenhum. Sorri. Tenho vizinhos e amigos maravilhosos por aqui. Amigos? Que legal. A Piper mencionou que você arranjou companhia. Fiquei tensa. É claro que Piper não conseguiu evitar contar aos pais sobre Lloyd e o baile. Fiz novos amigos. Participo do clube de jardinagem e vou ao baile dos formandos. Connie e Hubert trocaram olhares. Dançar na sua idade? Hubert não escondeu a surpresa. Deve ser interessante. Abri a boca para responder, mas Piper veio até a mesa, acompanhada por um jovem casal. Desculpe o atraso, anunciou ela. Bradley e Kimberly estavam presos no trânsito. Piper estava deslumbrante em um vestido vermelho justo que realçava sua silhueta esbelta. Seu cabelo loiro estava penteado em um coque elaborado e sua maquiagem estava impecável. Olhando para ela, lembrei-me do que havia atraído Bennett. Sua aparência era impressionante. Era uma pena que sua personalidade não combinasse com ela. Feliz aniversário, Piper. Levantei-me para beijar sua bochecha.
Você está linda. Obrigada, Azel. Ela sorriu, mas seu olhar permaneceu frio. Que bom que você conseguiu vir. Bradley, um jovem de 30 e poucos anos, com barba por fazer e cabelo penteado para trás, apertou minha mão vigorosamente. Senhora Tordick, quanto tempo! Só a Azel, por favor, sorri. E sim, acho que foi desde o seu casamento. Ah, é verdade. Já faz 5 anos. Dá para acreditar? Ele deu um tapinha no braço da Kimberly. E agora temos um bebê a caminho. Kimberly, uma morena magrela de enormes olhos castanhos, sorriu envergonhada enquanto acariciava a barriga quase invisível. 4º mês, disse ela. É um menino. Parabéns. Fiquei genuinamente feliz. Que notícia maravilhosa. O jantar continuou, e eu estava ficando mais desconfortável a cada minuto. Piper era o centro das atenções, aceitando elogios e presentes. Observei a família inteira pedir, de forma dispendiosa, os pratos e vinhos mais caros do cardápio, como se dinheiro não importasse. Observando a suntuosa decoração da mesa e as iguarias requintadas, não pude deixar de pensar que aquilo era menos uma celebração do que uma demonstração de status. Quando o garçom trouxe outra garrafa de vinho caro, notei Piper e sua mãe trocando olhares significativos. Algo no comportamento delas me deixou desconfiado. De repente, percebi que havia um motivo para eu estar me sentindo vagamente desconfortável durante todo esse tempo. A escolha do local, o convite de toda a família de Piper, o luxo ostentoso, tudo indicava que aquela noite havia sido planejada com um propósito, e eu começava a suspeitar de qual era esse propósito. O jantar no Azur tinha sido um verdadeiro teste para os meus nervos. Depois de trocar gentilezas com os pais de Piper e uma conversa afetada com Iris, observei meu filho e sua família agirem como nobres novos ricos que se fartaram do luxo. Um garçom de camisa branca e colete preto nos entregou cardápios em pastas de couro. Abri o meu e quase fiquei boquiaberto com os preços. Mesmo a refeição mais modesta custava mais do que costumo gastar com compras em uma semana. Temos que experimentar a lagosta, exclamou Piper, apontando para a página de frutos do mar. Dizem que fazem aqui com óleo de trufas e açafrão. Querida, esse é o prato mais caro do menu, disse Bennett, mas sem convicção. E daí, ela fez beicinho. É meu aniversário, Bennett. 40 anos só acontecem uma vez na vida. Claro que você tem razão, ele concordou rapidamente. Peça o que quiser. Os pais de Piper imediatamente seguiram o exemplo, escolhendo bifes de carne marmorizada e uma garrafa de vinho tinto da safra de 2010. Bradley e Kimberly deram uma longa olhada no menu e então decidiram pelo platô do mar para dois, uma variedade de ostras, caranguejos, camarões e vieiras que, a julgar pelo preço, era banhada, se não em ouro, pelo menos em prata. O que você quer, Azel? Perguntou Connie, a mãe de Piper, com aquela entonação especial que se usa quando se fala com crianças pequenas ou idosos. Estou pensando em salada de queijo de cabra e peito de frango, respondi, escolhendo o prato principal com o preço mais razoável. Salada, Piper ficou surpresa. Azel, esta noite é uma noite especial. Por que você não pede algo mais festivo? Não estou com muita fome, menti. Além disso, na minha idade, preciso controlar meu colesterol. Ah, sim, claro. Piper sorriu, mas havia decepção em seus olhos. Bennett pediu uma garrafa de champanhe e logo o garçom voltou com uma bandeja de taças de cristal. A rolha estourou e o espumante espumou. Para minha linda esposa, proclamou Bennett, erguendo o copo. Feliz aniversário, minha querida. Todos brindaram, e eu tomei um pequeno gole de champanhe. Estava excelente e seco, com notas cítricas e um leve retrogosto, mas nem isso conseguiu amenizar a atmosfera opressiva da noite. Então, Azel, Bradley se virou para mim depois do segundo drink. Piper disse que você está a fim de dançar agora. Pelo jeito como ele disse isso, ficou claro que sua irmã não lhe contará isso da forma mais lisonjeira possível. Sim, eu frequento uma boate para idosos, respondi calmamente. É um bom exercício e um momento agradável. Tem muitos encontros lá, ele piscou, e Kimberly riu, cobrindo a boca com a mão. Chega, respondi secamente, sentindo as bochechas corarem. Muitos viúvos estão procurando companhia para dançar. Só para dançar? Bradley insistiu,
claramente gostando do meu constrangimento. Bradley, disse Bennett em tom de advertência, mas Piper colocou a mão em seu ombro. Ah, qual é, querida? É só uma brincadeira. Tenho certeza de que Azel não se importaria de rir um pouquinho de si mesma, não é, Azel? Tomei outro gole de champanhe, sentindo a raiva crescendo dentro de mim. Mas, em vez de demonstrar, sorri. Claro que sim, Piper. Senso de humor é uma das poucas vantagens da velhice, junto com a sabedoria e a capacidade de ver as pessoas através dos seus próprios olhos. Eu disse as últimas palavras, olhando-a diretamente nos olhos e, por um segundo, vi seu sorriso vacilar. Os aperitivos chegaram e a conversa girou em torno da comida por um tempo. Todos admiraram os sabores requintados e a apresentação elegante da comida. O champanhe acabou e Bennett pediu uma garrafa de vinho branco para os aperitivos e outra de vinho tinto para os pratos principais. A propósito, disse Connie, espetando um pedaço de foie gras com o garfo. Piper me disse que você tem uma amiga especial, Azel. Qual é o nome dele? Lloyd? Respondi, sentindo os ombros tensos. Lloyd abraços. E o que esse Lloyd faz? Perguntou Hubert, o pai de Piper, interessado na conversa pela primeira vez. Ele é um ex-capitão de barco de pesca, agora aposentado. Pescador, Connie disse a palavra como se fosse uma obscenidade. Essa é uma escolha interessante. Capitão de um barco de pesca, corrigi. É uma grande responsabilidade. Lloyd comandava uma tripulação de 12 pessoas e era responsável por um navio que valia vários milhões de dólares. Mesmo assim, Piper interrompeu. É bastante incomum para alguém da sua idade fazer um conhecimento tão íntimo. Por quê? Perguntei sem rodeios. Existe um limite de idade para amizade ou simpatia? Amizade é uma coisa, disse Connie significativamente, mas um relacionamento mais próximo. Mãe, por favor, Piper a interrompeu, embora fosse óbvio que ela estava gostando da conversa. Azel tem o direito de viver a vida como bem entender. Mesmo que algumas de suas decisões pareçam excêntricas. Eu diria corajosa, interrompeu Kimberly, e todos se viraram para olhá-la. O quê? Acho ótimo encontrar alegria na vida em qualquer idade. Sorri agradecida para ela, surpresa com o encorajamento repentino. Obrigada, Kimberly. Lloyd realmente traz muita alegria para minha vida. Tínhamos planejado ir a Georgetown neste fim de semana para o Festival de Camarão, mas tive que cancelar a viagem por causa do jantar de hoje à noite. Ah! Piper pareceu um pouco envergonhada. Espero que não tenhamos atrapalhado muito seus planos. De jeito nenhum, menti. Família em primeiro lugar. É muita gentileza sua, disse Connie com sarcasmo indisfarçável. Sempre colocando a família em primeiro lugar. Embora eu tenha que admitir, algumas das suas decisões me fazem questionar isso. O que você quer dizer? Senti meu punho cerrar-se sob a mesa. Bem, como vender a casa da família, interrompeu Hubert. Piper me disse que você vendeu a casa onde Bennett cresceu para comprar uma casa de campo à beira-mar. Era minha casa, eu disse com firmeza. Eu tinha todo o direito de usá-la como bem entendesse. Legalmente, claro, concordou Hubert. Mas moralmente, é um legado de família. Bennett poderia herdá-lo e depois passá-lo para Iris. Bennett e Piper têm uma casa adorável, eu disse. Além disso, eles nunca disseram nada sobre querer se mudar para a velha casa na rua Cypress. Não se trata de querer se mudar, interrompeu Piper. É o princípio. Era a casa Tordick, parte da história da família. Olhei para Bennett, esperando que ele dissesse algo em minha defesa, mas ele apenas sorriu sem jeito e tomou um grande gole de vinho. Enfim, continuou Piper. O que está feito, está feito. Azel agora mora em sua charmosa casa de campo, vai a bailes e namora o capitão do barco de pesca. Muito moderno para uma mulher da geração dela. Havia tanta condescendência em sua voz que senti o sangue subir às minhas bochechas. Mas antes que eu pudesse responder, os pratos principais chegaram e a atenção de todos se voltou para a comida. A lagosta da Piper era enorme, servida em uma bandeja de prata com aspargos e molho de trufas como acompanhamento. Os bifes dos pais dela tinham pelo menos 5 centímetros de espessura, com uma crosta perfeita e um centro rosado.
O prato de frutos do mar do Bradley e da Kimberly era um arranjo completo de frutos do mar decorados com flores comestíveis e algas marinhas. Meu peito de frango, embora perfeitamente cozido, parecia mais do que modesto. É uma delícia, gemeu Piper enquanto colocava um pedaço de lagosta na boca. Azel, você precisa experimentar. É divino. Ela me entregou um garfo com um pedaço de carne, e eu o peguei, sem querer ser indelicado. Está muito bom, concordei, embora sinceramente não tenha gostado muito daquela iguaria superestimada. Viu o que está perdendo com seu frango diet, Piper riu. Às vezes, você precisa se permitir pequenos prazeres, mesmo que seja um pouco caro. Notei que ela lançou um olhar para Bennett, que estava completamente absorto em seu filé mignon. As garrafas de vinho foram esvaziadas uma a uma e, a cada taça, a conversa se tornava mais animada e menos contida. Bradley começou a contar piadas obscenas. Connie riu alto. Hubert deu um tapinha no ombro de Bennett como se fosse um velho amigo. Apenas Iris permaneceu em silêncio, lançando olhares de compaixão para mim de vez em quando. Como você conheceu esse pescador? Bradley perguntou de repente, retornando ao assunto que parecia interessar a família Welch. No baile, respondi brevemente, não querendo dar mais motivos para eles me ridicularizarem. Há quanto tempo vocês dois dançam juntos? Ele piscou, e Kimberly deu um tapinha de leve em seu braço. Cerca de 3 meses, decidi ignorar a insinuação. O Lloyd dança muito bem, principalmente tango. O tango, exclamou Connie. Uma dança tão apaixonante. Quem diria? Mãe, Piper a interrompeu, embora percebesse que ela estava rindo alto. Não envergonhe Azel. Tenho certeza de que elas estão dançando muito bem. Ah, não duvido, Connie tomou um grande gole de vinho. É incrível como algumas pessoas nessa idade encontram forças para dançar. Talvez seja a companhia, disse Hubert com um sorriso. O parceiro certo pode inspirar muita gente. Chega, exclamou Iris de repente. Por que você continua falando da idade da vovó? Ela não é uma múmia anciã. É apenas uma pessoa que quer viver uma vida normal. Houve silêncio à mesa. Piper encarou a filha boquiaberta. Bennett piscou, confuso, e a família Welch parecia como se alguém tivesse derramado vinho em suas roupas de grife. Iris, Piper começou friamente. Não seja rude com os mais velhos. Não estou sendo rude, retrucou a garota. Só estou dizendo que não entendo por que todo mundo acha tão estranho a vovó ir a bailes e ser amiga de alguém. O que há de errado nisso? Nada, querida, intervim, tocado pelo apoio dela. Sua mãe tem razão. Não precisa ficar chateado. É só uma brincadeira. Piadas sem muita graça, murmurou Iris, mas permaneceu em silêncio sob o olhar severo do pai. Após esse incidente, o jantar continuou em um clima mais tenso. A conversa mudou para tópicos neutros, o trabalho de Bennett, os estudos de Iris, os planos de Bradley e Kimberly para o futuro após o nascimento do bebê. Quando a sobremesa chegou, um delicado bolo de chocolate com calda de framboesa e flocos dourados, eu estava torcendo para que a noite acabasse. Minha cabeça estava começando a doer por causa do barulho e das taças de vinho intermináveis que todos continuavam enchendo, apesar dos meus protestos. Para aniversariante, proclamou Bennett, erguendo outro copo. Para minha linda esposa, que só melhora a cada ano. Todos apoiaram o brinde, e Piper floresceu de prazer. Ela estava realmente linda naquele momento, corada pelo vinho e pelos elogios, brilhando à luz de velas. Obrigada a todos por compartilharem este dia especial comigo, disse ela, olhando ao redor da mesa. Especialmente você, Azel. Sei que cancelou seus planos por mim, e agradeço muito. Havia tanta sinceridade em sua voz que, por um momento, quase acreditei que ela estava feliz por eu estar ali, quase. Quando a sobremesa terminou, o garçom trouxe café e digestivos. Recusei a bebida, limitando-me a uma xícara de expresso. O relógio marcava quase 23 horas, e eu estava me sentindo cansado depois de uma noite longa e emocionalmente exaustiva. Acho que preciso ir, disse eu, terminando meu café. Obrigada pela noite maravilhosa e feliz aniversário novamente, Piper. Você já está indo embora? Ela se perguntou. Mas ainda não recebemos a conta.
Bennett pode me dar uma carona mais tarde, sugeriu Iris. Eu também estou cansada. Não, querida, Piper balançou a cabeça. Ainda temos algumas coisas para discutir. Naquele momento, como se tivesse sido avisado, o maitre se aproximou da mesa com uma pasta de couro nas mãos. Sua conta, senhor. Ele a estendeu para Bennett, mas Piper a interceptou rapidamente. Ah, com licença. Ela abriu a pasta e fingiu estudar o conteúdo. Isso mesmo. Uma quantia bem razoável para uma noite tão maravilhosa. Ela me entregou a pasta, e eu a peguei automaticamente. Ao abrir a conta, quase engasguei com o valor que vi, $2.348,60, incluindo $800 em álcool. Piper, o que isso significa? Perguntei, sentindo meu coração começar a bater mais rápido. Ah, o Bennett não te contou? Ela fingiu surpresa. Achamos que você queria pagar o jantar como presente de aniversário para mim. Ele disse que você insistiu. Olhei para Bennett, que de repente ficou muito interessado no conteúdo da sua xícara de café. Eu nunca sugeri nada parecido, disse eu com firmeza. E Bennett sabe disso. É mesmo? Piper continuou a se fazer de surpresa. Que estranho. Ele com certeza disse que você queria me dar um presente especial, algo a ver com uma indenização pela casa que você vendeu na rua Cypress. Senti o sangue sumir do meu rosto. Eles planejaram tudo com antecedência. Escolheram o restaurante mais caro, convidaram toda a família da Piper, pediram a comida mais requintada e o vinho mais caro, tudo isso com a expectativa de que eu pagasse a conta sem reclamar no final da noite. Piper, começou Bennett, finalmente erguendo os olhos. Calma, querido, ela pôs a mão no ombro dele. Não envergonhe a Azel. Tenho certeza de que ela não se importa. Afinal, o que são alguns milhares comparados à alegria da união familiar? Todos à mesa observavam a cena com variados graus de interesse. Os pais de Piper pareciam presunçosos. Bradley e Kimberly pareciam um pouco envergonhados. E Iris parecia francamente perplexa. Eu não vou pagar essa conta, eu disse calmamente, devolvendo a pasta para Piper. O Bennett me convidou para o seu jantar de aniversário. Ninguém disse nada sobre eu ter que pagar. O rosto de Piper mudou, o sorriso desapareceu, dando lugar à irritação. Mas Bennett tinha dito. Bennett não disse nada disso, interrompi. Ah, e você sabe disso, mãe, interrompeu Bennett. Pode ter havido um mal-entendido, disse ele. Não houve mal-entendido nenhum. Peguei minha bolsa e me levantei da mesa. Você e Piper organizaram esta noite. Vocês encomendaram a comida e o vinho. Vocês vão pagar por isso. Eu vou embora. Mas... Bennett pareceu confuso. Boa noite a todos, acenei para os convidados. Foi informativo. Dirigi-me à saída, sentindo os olhares não só da nossa mesa, mas também dos outros convidados. Meu coração disparava e minhas mãos tremiam um pouco, mas eu estava determinada a ir embora de cabeça erguida. Sogra, a voz ríspida de Piper ecoou por todo o restaurante. Aonde você pensa que vai? Eu estava contando com você para pagar a minha conta. Parei e me virei lentamente. Piper estava encostada na mesa, o rosto contorcido de raiva e decepção. Todos no restaurante congelaram, observando o drama se desenrolar. Naquele momento, algo dentro de mim estalou. Todos os anos de irritação contida, todas as concessões, todas as tentativas de manter a paz pelo bem de Bennett, tudo isso de repente pareceu inútil e humilhante. Voltei-me para a mesa, olhando diretamente nos olhos de Piper. Sabe de uma coisa, Piper, eu disse, e minha voz soou surpreendentemente calma. Eu já tolerei seu desrespeito, suas provocações, suas insinuações constantes sobre dinheiro. Eu já tolerei o jeito como você vira meu filho contra mim. Eu até tolerei você tentando limitar meu contato com a minha neta. Mas isso, apontei para a conta, isso é demais. Não sei o que você quer dizer, Piper tentou manter o rosto sério, mas sua voz tremeu. Bennett nunca disse que eu pagaria por este jantar, eu disse com firmeza. Você está mentindo, e todo mundo aqui sabe disso. Mãe, por favor, começou Bennett, mas levantei a mão para impedi-lo. Não, filho. É hora de contar a verdade.
Piper convidou toda a família para o restaurante mais caro da cidade, pediu lagosta e vinho por $200 a garrafa com o único propósito de me fazer pagar por tudo. Isso não é verdade, exclamou Piper, mas sua voz não soou convincente. É sim, respondi calmamente. E sabe de uma coisa? Não vou mais fazer parte disso. Não sou um caixa eletrônico, Piper. Sou uma pessoa viva, com meus próprios desejos, necessidades e planos. E tenho todo o direito de gastar meu dinheiro como bem entender em uma casa de campo à beira-mar, em dança, em viagens com Lloyd. É meu dinheiro, ganho ao longo de 40 anos de trabalho honesto, e não preciso pagar pelos seus caprichos. Houve um silêncio mortal no restaurante. Até os garçons ficaram paralisados, observando o nosso confronto. Como você ousa, Piper começou, mas sua mãe colocou a mão em seu ombro, impedindo-a. Azel, interrompeu Hubert, talvez todos nós tenhamos bebido um pouco de vinho demais. Não, Hubert, balancei a cabeça. Não é o vinho, é a atitude. Sua filha vem tentando me manipular há anos usando meu amor pelo meu filho e pela minha neta. Mas hoje ela foi longe demais. Virei-me para Bennett, que parecia ter levado um soco no estômago. Filho, eu te amo. Sempre amei e sempre amarei. Mas não vou mais tolerar o jeito que você deixa a sua esposa me tratar. Pode me ligar quando estiver pronto para uma conversa honesta. Agora estou indo embora. Fui em direção à saída, mas parei ao lado de Iris e apertei seu ombro de leve. Você pode vir até mim, querida, a qualquer hora. A garota assentiu, com os olhos cheios de lágrimas. Ao sair do restaurante para o ar quente da noite, respirei fundo, sentindo-me estranhamente leve. Pela primeira vez em anos, eu estava reagindo, e foi libertador. Não olhei para trás enquanto me afastava de Azur. Eu sabia que estava deixando para trás não apenas uma conta não paga, mas anos de aceitação silenciosa de desrespeito e manipulação. À minha frente estava o desconhecido, talvez até mesmo um término com meu filho. Mas naquele momento, eu senti apenas alívio e uma confiança tranquila e calma de que tinha feito a coisa certa. Acordei com o toque insistente do telefone. A luz do sol já inundava o quarto, mas meu relógio marcava apenas 7 da manhã. Quem estaria ligando tão cedo? Olá. Minha voz soou rouca depois de uma noite agitada. Mãe, a voz de Bennett estava tensa. Precisamos conversar. Sentei-me na cama, acordando instantaneamente. Os eventos da noite passada voltaram à minha mente em uma onda de lembranças: o restaurante luxuoso, as provocações da família Welch, as manipulações de Piper e, finalmente, minha rejeição inesperada. Bom dia, Bennett, eu disse baixinho. Como foi o resto da sua noite? Como foi? Sua voz subiu uma oitava. Você está falando sério depois de ter feito uma cena e ido embora, nos deixando para pagar a conta? Eu não fiz cena, retruquei. Só me recusei a pagar por um jantar para o qual fui convidado e que ninguém disse que eu tinha que pagar. Piper tinha certeza de que tínhamos conversado sobre isso. A teimosia que eu conhecia tão bem transparecia em sua voz. Ela achou que você queria dar um presente a ela. Bennett, respirei fundo, tentando manter a calma. Nós dois sabemos que isso não é verdade. Nem você nem eu jamais discutimos sobre eu pagar por este jantar. Piper inventou na hora, esperando que eu não quisesse discutir na frente da família dela. O silêncio pairava do outro lado da linha. Eu quase conseguia ouvir as engrenagens funcionando na cabeça do meu filho enquanto ele tentava conciliar as mentiras óbvias da esposa com seu desejo de manter a paz na família. Olha, mãe, disse-lhe finalmente, com a voz mais suave, mais suplicante. Eu entendo que houve um mal-entendido, mas a Piper está muito chateada. Você não pode simplesmente, se desculpar com ela? Por mim? Fechei os olhos, sentindo uma onda de frustração crescendo dentro de mim. Tantos anos, tantas concessões e concessões. E lá estava de novo, meu próprio filho me pedindo desculpas por não deixar a esposa dele me manipular. Não, Bennett, eu disse com firmeza. Não vou me desculpar por não ter feito nada de errado. Se alguém deveria se desculpar, deveria ser Piper por mentir e me manipular. Mãe, por favor, ele parecia irritado. Por que você sempre complica tudo? Era só uma conta.
Você poderia ter pago sem fazer escândalo. Só uma conta? Eu não conseguia acreditar no que ouvia. Bennett, eles pediram $2.348 em comida e vinho. Não é só uma conta. Você fez as contas? Ele bufou. Claro que contei, respondi. Ao contrário de algumas pessoas, eu sempre sei quanto estou gastando e em que estou gastando. O que você está tentando dizer? Sua voz ficou fria. Estou dizendo que você e Piper estão vivendo além das suas possibilidades. As palavras saíram antes que eu pudesse pensar nelas. Vocês gastam dinheiro com luxos extravagantes e depois procuram alguém para pagar suas contas. Isso não é verdade, Bennett indignou-se. Temos uma boa renda. Meu negócio. Seu negócio está quase na base, interrompiu. Acha que eu não sei disso? Vejo como você fica tenso toda vez que chega uma conta. Vejo a preocupação nos seus olhos quando a Piper pede outro item caro. Mas, em vez de conversar com ela sobre as despesas, você a deixa gastar dinheiro à torto e à direito e depois vem me pedir ajuda. Houve uma longa pausa. Eu ouvi a respiração ofegante do meu filho e percebi que havia tocado num ponto sensível. Você não entende, disse-ele finalmente. Piper cresceu em um determinado ambiente. É importante para ela manter um certo padrão de vida. E para você? Perguntei baixinho. O que é importante para você, Bennett? Para que minha família seja feliz, ele respondeu após uma pausa. E você está feliz? Prendi a respiração, esperando uma resposta. Mãe, pare com isso, disse-ele com um tom de advertência. Isso não tem nada a ver com o caso. É sobre você insultar a Piper na frente de toda a família dela. Agora eles acham que não temos dinheiro para jantar em um restaurante decente. Você consegue? Não consegui me conter. Claro que podemos, ele quase gritava. Eu paguei a maldita conta, mas não é pelo dinheiro. É pelo princípio. Você se comportou terrivelmente. Não, Bennett, balancei a cabeça, mesmo que ele não percebesse. Piper foi quem se comportou horrivelmente. Ela convidou a família inteira para um restaurante caro com o único propósito de me fazer pagar a conta. Ela mentiu, me manipulou e tentou me humilhar. E sabe qual é a parte mais triste? Que você deixou ela fazer isso. Você ficou sentado lá sem dizer uma palavra quando ela tentou me fazer parecer uma fraude. Você está exagerando. Sua voz assumiu uma postura defensiva. Piper só pensou. Não, Bennett, interrompiu, chega de mentiras. Chega de desculpas. Estou cansado disso. Durante anos, vi Piper te manipular, como ela te vira contra mim, como ela tenta controlar todos os aspectos da sua vida. E para quê? Para te fazer feliz. Mas você não parece feliz, filho. Parece exausto e estressado o tempo todo. Você não sabe nada da minha vida, respondeu ele friamente. Você vive no seu mundinho à beira-mar, dança com seus pescadores e acha que tem o direito de julgar meu casamento? Suas palavras me machucaram, mas não deixei a dor tomar conta de mim. Não estou julgando seu casamento, Bennett. Só estou dizendo o que vejo, e que não vou mais ficar em silêncio quando sua esposa tentar se aproveitar de mim. Ótimo, sua voz soou determinada. Então ouça com atenção. Se não se desculpar com Piper, pode esquecer as nossas visitas. Esqueça de ver Iris. A escolha é sua. Senti meu coração apertar de dor. A ameaça de me separar da minha neta era cruel, mas eu não podia ceder. Não desta vez. Bennett, não faça isso, eu disse baixinho. Não use a Iris como moeda de troca. Não é culpa dela. Não sou eu quem faz a escolha, é você. Sua voz era fria. Peça desculpas a Piper ou esqueça de nós. Não vou me desculpar por me defender, eu disse com firmeza. E se você decidir terminar por causa disso, é problema seu, não meu. Tudo bem, ele disse. Adeus, mãe. O telefone ficou mudo. Sentei-me na cama, ainda segurando o telefone na mão, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Meu filho tinha acabado de me cortar da vida dele porque me recusei a me submeter à esposa dele. Chorei sem parar,
permitindo-me mergulhar completamente na dor pela primeira vez em muito tempo. Quando as lágrimas finalmente secaram, levantei-me, lavei o rosto e disquei o número com determinação. Lloyd, sou eu. Você pode vir aqui? Uma hora depois, estávamos sentados com Lloyd na minha varanda, olhando para o jardim onde o vento brincava com as folhas das roseiras. Contei a ele sobre a noite passada e sobre minha conversa com Bennett hoje. Ele realmente te fez fazer essa escolha? Lloyd pareceu indignado. Pedir desculpas a essa, moça ou nunca mais ver minha neta? Sim, suspirei. E o pior é que uma parte de mim quer desistir só para não perder a Iris. Lloyd pegou minha mão, sua palma quente e reconfortante. Azel, me escuta. Se você ceder agora, isso nunca vai acabar. Eles vão perceber que podem te chantagear para um relacionamento com a Iris, e vão fazer isso de novo e de novo. Eu sei, sussurrei. Mas ela é só uma criança. Ela não deveria sofrer por causa de desentendimentos de adultos. Iris não é mais uma garotinha, disse Lloyd suavemente. Ela tem 15 anos e, pelo que você me contou, é capaz de formar suas próprias opiniões. Ela te defendeu ontem, não é? Assenti, lembrando-me de como Iris se ressentia dela, zombando da minha idade. Talvez você subestime sua neta, continuou Lloyd. Se ela quiser se comunicar com você, ela dará um jeito, mesmo que os pais dela não queiram. Espero que você esteja certo, apertei a mão dele. Obrigada por ouvir. Sempre. Ele sorriu. E sabe de uma coisa? Estou orgulhoso de você. O que você fez ontem exigiu muita coragem. Naquele momento, o portão do jardim se abriu com um rangido, e Rowena apareceu no caminho com uma cesta cheia de produtos assados na hora. Bom dia, pombinhos, exclamou ela enquanto subia os degraus da varanda. Achei que vocês iam precisar dos meus muffins de mirtilo exclusivos depois de ontem à noite. Você já sabe, fiquei surpreso. Querida, é só disso que todo mundo em Guilford está falando. Rowena colocou a cesta na mesa e sentou-se ao nosso lado. A senhora Patterson, da floricultura, esteve no Azur ontem à noite. Ela contou a todos no clube de jardinagem hoje de manhã como a nossa Zel Tordick colocou aquela cunhada arrogante no lugar dela. Resmunguei, cobrindo o rosto com as mãos. Meu Deus, agora sou uma sensação local. E uma atitude muito positiva, Rowena me garantiu. Todos admiram sua bravura. Muitas pessoas suportam esse tipo de atitude de seus parentes por anos e nunca encontram forças para revidar. O Bennett ligou hoje de manhã, eu disse. Ele quer que eu peça desculpas a Piper. Senão, eles vão parar de falar comigo. Rowena bufou. E o que você tem a perder? Pelo que você me contou, eles só te visitam quando precisam de alguma coisa. Iris, respondi baixinho. Estou perdendo a Iris. Rowena amoleceu e pôs a mão no meu ombro. Querida, você não vai perder sua neta. Ela tem idade suficiente para saber o que está acontecendo e, pela forma como te defendeu ontem, ela claramente está do seu lado. Era exatamente isso que eu estava dizendo, disse Lloyd. A Iris vai dar um jeito de manter contato se quiser. Olhei para as duas pessoas que tinham entrado recentemente na minha vida, mas que já eram uma parte tão importante dela. O apoio delas me deu uma força que eu não sentia há anos. Obrigada, eu disse, sentindo meus olhos se encherem de lágrimas novamente, mas desta vez de gratidão. Não sei o que teria feito sem você. Coma menos muffins de mirtilo, brincou Rowena, abrindo a cesta. Agora, vamos tomar café da manhã e conversar sobre o que fazer a seguir. Enquanto comíamos muffins e tomávamos café, conversamos de forma mais construtiva sobre a situação. Lloyd sugeriu dar a Bennett um tempo para se acalmar antes de tentar contatá-lo novamente. Quando a raiva inicial passar, ele pode encarar a situação de forma mais sóbria, disse ele, principalmente se Piper continuar a pressioná-lo por mais e mais. Enquanto isso, acrescentou Rowena, você deveria pensar em se proteger legalmente. O que você quer dizer? Perguntei. Seu testamento, Rowena foi tão direta como sempre. Se Bennett e Piper estão dispostos a terminar por causa de uma conta de restaurante, imagine o que pode acontecer com a sua herança. Nunca pensei muito em testamento. Depois que Edgar morreu, simplesmente deixei tudo como estava.
Em caso de minha morte, todos os bens iriam para Bennett como o único herdeiro. Mas agora, à luz dos eventos recentes, essa decisão não parecia tão clara. Você tem razão, concordei. Preciso repensar algumas coisas. Conheço um bom advogado, sugeriu Lloyd. Nathan Holliday é especialista em direito sucessório. Se quiser, posso marcar uma reunião. Sim, por favor, concordei. Quanto antes, melhor. Lloyd pegou o celular e se afastou para fazer uma ligação. Rowena se aproximou de mim. Tem certeza de que está pronta para isso? Perguntou ela baixinho. Alterar um testamento é um grande passo. Não tenho mais certeza de nada, respondi honestamente. Mas sei que não quero que meu dinheiro e meus bens vão para Piper. Ela está só esperando eu morrer para ter acesso às minhas economias. E a Iris? Perguntei-me. Apesar das minhas divergências com meu filho e minha nora, eu não podia culpar a Iris. Ela sempre foi uma menina gentil e sensível, mesmo que às vezes sucumbisse à influência da mãe. Quero deixar algo para Iris, decidi. Talvez um fundo fiduciário para a educação dela, que ela possa receber quando for maior de idade. Rowena assentiu em aprovação. Uma solução sensata. Assim, você sustentará sua neta sem dar dinheiro a Piper. Lloyd voltou, guardando o celular no bolso. Nathan pode nos ver às 14 horas hoje. Ele tem um intervalo entre os compromissos. Tão cedo? Perguntei-me. Expliquei que era urgente, Lloyd piscou, e talvez ele tenha mencionado que você era conhecido do juiz Prescott. Olhei para Rowena, surpresa. Seu falecido marido era juiz? Circuito, ela acenou com a mão, despreocupada. Nada de especial, mas em uma cidade pequena como Guilford, esse nome ainda abre algumas portas. Às 14 horas, Lloyd e eu entramos em um pequeno, mas elegante prédio de escritórios no centro de Guilford. O escritório de Nathan Holliday ficava no segundo andar e dava a impressão de um lugar onde se faziam negócios sérios, painéis de madeira escura, cadeiras de couro, livros jurídicos nas prateleiras. O próprio Nathan era mais jovem do que eu esperava, um homem na casa dos 40 anos, com um sorriso amigável e olhar penetrante. Ele cumprimentou Lloyd calorosamente e apertou minha mão respeitosamente. Senhora Tordick, prazer em conhecê-la. Lloyd explicou brevemente a situação, mas eu gostaria de ouvir todos os detalhes da senhora. Contei a ele sobre a situação, tentando ser objetivo e não muito emotivo. Nathan ouviu atentamente, ocasionalmente fazendo anotações em seu caderno. Então, ele disse quando terminei, se entendi corretamente, você quer mudar seu testamento para excluir seu filho e sua esposa, mas deixar uma parte para sua neta. Sim, assenti. Isso é possível? Com certeza, respondeu Nathan, confiante. Você tem o direito de dispor dos seus bens como achar melhor. Podemos criar um fundo fiduciário para sua neta, que ela poderá receber quando atingir uma certa idade ou quando cumprir certas condições, como cursar uma faculdade. E o que acontece com o resto? Perguntou Lloyd. Isso é com a senhora Tordick, Nathan se virou para mim. Você pode deixar o restante da propriedade para qualquer outra pessoa ou organização, uma fundação de caridade, outros parentes, amigos. Pensei nisso. Eu não tinha outros parentes próximos. Minha irmã mais nova tinha morrido de câncer há 10 anos, e os filhos dela moravam em algum lugar na costa oeste, e mal nos falávamos. Preciso pensar nisso, eu disse. Mas um fundo fiduciário para Iris é uma certeza. Claro, Nathan assentiu. Podemos começar por aí e resolver o resto dos detalhes depois. É importante que o novo projeto seja elaborado o mais rápido possível, especialmente nessas circunstâncias. Passamos a hora seguinte discutindo os detalhes do fundo fiduciário para Iris. Decidi deixar a ela uma quantia suficiente para pagar 4 anos de mensalidade em uma faculdade de prestígio, além de verbas adicionais para moradia e outras despesas. O fundo ficaria sob seu controle quando ela completasse 21 anos ou antes, caso se matriculasse na faculdade. Quanto ao restante da herança, minha casa, minhas economias e meus investimentos, eu ainda estava em dúvida. Uma parte de mim queria deixar tudo para uma instituição de caridade que apoia jovens farmacêuticos em memória da minha carreira. A outra parte estava pensando em dividir o que restava entre Lloyd e Rowena, as duas pessoas que trouxeram tanta alegria à minha vida no último ano.
Você não precisa decidir tudo agora, Nathan me garantiu, percebendo minha hesitação. Podemos criar um fundo fiduciário para Iris e mudar os herdeiros principais, deixando os detalhes para depois. Sim, acho que seria melhor assim, concordei. Preciso de tempo para pensar nas coisas. Quando terminamos a reunião, Nathan apertou minha mão e me garantiu que os documentos estariam prontos até o final da semana. Ligo para você assim que tudo estiver pronto para ser assinado, disse ele. Enquanto isso, se você tiver alguma dúvida ou decidir sobre o restante do imóvel, fique à vontade para me ligar a qualquer momento. Ao sair do escritório do advogado, senti um alívio estranho, como se um peso enorme tivesse sido tirado dos meus ombros. A decisão de mudar meu testamento não tinha sido fácil, mas eu sabia que estava fazendo a coisa certa. Como você está se sentindo? Lloyd perguntou enquanto caminhávamos em direção ao seu carro. Melhor do que eu esperava, respondi honestamente. Foi um passo difícil, mas necessário. Estou orgulhoso de você, ele apertou minha mão de leve. Nem todo mundo é capaz de se defender, principalmente quando se trata da família. Entramos no carro e Lloyd se virou para mim. Quer saber? Vamos comemorar. Vamos jantar fora. O que você acha? Sorri, sentindo a tensão dos últimos dias começar a passar. Eu adoraria, mas não o Azur, brinquei, e nós dois rimos. Eu conheço um lugar melhor, Lloyd ligou o motor. É um pequeno restaurante no pier. Eles têm os melhores bolinhos de caranguejo da região e música ao vivo à noite. Parece perfeito. Recostei-me no assento, olhando pela janela para as ruas de Beaufort que passavam. Posso ter perdido meu filho e sua família, pelo menos por um tempo. Mas ganhei algo igualmente precioso, respeito próprio e a liberdade de ser eu mesma. E olhando para o rosto calmo e gentil de Lloyd, pensei que às vezes o fim pode ser o começo de algo novo e lindo. Naquela noite, voltando para casa depois do jantar com Lloyd, encontrei uma mensagem na minha secretária eletrônica. A voz de Iris soou abafada, como se ela estivesse falando num sussurro. Vovó, sou eu. Só queria te dizer que a mamãe e o papai me proibiram de falar com você, mas mesmo assim eu ligo quando puder. Você não fez nada de errado. Eu te amo. Tchau. Fiquei na sala semi-escura, ouvindo os breves bips após a mensagem, e senti lágrimas de alegria escorrerem pelo meu rosto. Minha neta havia encontrado uma maneira de entrar em contato comigo, apesar da proibição dos pais. Talvez eu não a tivesse perdido completamente. Com esse pensamento, fui para a cama sentindo-me estranhamente calmo. A vida continua, mesmo quando tudo parece estar desmoronando. E às vezes é preciso perder algo para perceber o quanto você é mais forte do que imaginava. A sensação da brisa salgada na minha pele e o som das ondas quebrando contra a lateral do navio me fizeram sorrir. Lloyd e eu estávamos no convés do navio de cruzeiro, observando o contorno de Beaufort se esboçar no horizonte. 3 semanas no Caribe haviam chegado ao fim, e voltávamos para casa bronzeados, descansados e, posso dizer com segurança, ainda mais apaixonados um pelo outro. Você sente falta de casa? Perguntou Lloyd, passando o braço em volta dos meus ombros. Sim e não, admiti. A viagem tinha sido incrível, mas senti falta do meu jardim. Imagino como minhas rosas viveram sem mim. Rowena prometeu regá-los, Lloyd me lembrou. Tenho certeza de que estão indo muito bem. Concordei, mas meus pensamentos não estavam mais nas flores. Fazia 4 meses desde aquela noite no Azur, quando finalmente lutei contra Piper e Bennett. 4 meses sem ligações do meu filho, sem visitas, sem nenhuma tentativa da parte dele de consertar o relacionamento. Eu sabia que poderia ter dado o primeiro passo sozinha, mas algo dentro de mim resistia à ideia. Pela primeira vez em anos, me senti livre de manipulação e culpa, e não queria voltar ao velho padrão. Você está pensando no Bennett? Não era uma pergunta, mas uma afirmação. Lloyd sempre conseguia, de alguma forma, adivinhar meus pensamentos. Sim, não neguei. Eu me perguntava se alguma coisa tinha mudado desde que estivemos fora. Se tivesse, Rowena teria nos avisado, disse Lloyd suavemente. Ela prometeu nos manter informados sobre as notícias locais. Era verdade.
Rowena nos contatava regularmente por videoconferência, contando o que estava acontecendo em Guilford, mas ela não havia mencionado Bennett Piper, e eu não havia perguntado. Eu também não tinha notícias de Iris há algum tempo. Ela me contatou mais algumas vezes desde aquela primeira ligação secreta, mas depois as ligações pararam. Eu temia que Piper tivesse descoberto nossas conversas e tomado alguma providência. Sabe, disse Lloyd, interrompendo meus devaneios, seja lá o que tenha acontecido com Bennett e sua família, você fez tudo o que pôde. Agora é com eles. Sorri com gratidão para ele. Este homem, que havia entrado na minha vida há menos de um ano, me entendia melhor do que ninguém. Você tem razão, apertei a mão dele. E sabe de uma coisa? Me sinto verdadeiramente feliz pela primeira vez em anos. Livre. Você deveria. Lloyd beijou minha têmpora. Você merece ser feliz, Azel. Quando o navio atracou em Guilford, Rowena nos esperava no cais com um buquê de flores silvestres e um sorriso largo. Bem-vindos de volta, viajantes, exclamou ela, nos abraçando. Como foi o cruzeiro? Vocês estão tão bronzeados. Foi incrível, respondi, inspirando o cheiro familiar das flores. Obrigada pelas flores, Rowena. A caminho da casa de Rowena, não pude deixar de notar o quanto Guilford havia mudado durante a nossa ausência. Novas placas haviam aparecido, a orla havia começado a ser reformada e um novo playground havia sido instalado no parque. A cidade vivia sua vida sem perceber meus dramas pessoais. O que há de novo na cidade? Perguntou Lloyd, aparentemente notando meu interesse. Ah, um pouco de tudo, Rowena se animou. O prefeito anunciou a reconstrução do pier, o que é uma grande notícia. Depois, o clube de jardinagem tem um novo presidente. Lembra da senhora Henderson? Ela se mudou para a Flórida para ficar com a filha. Rowena continuou falando sobre as notícias locais, mas notei que ela cuidadosamente evitou mencionar minha família. Isso confirmou minhas suspeitas. Não havia notícias de Bennett. Durante o almoço, conversamos sobre nossa viagem, as águas cristalinas do Caribe, as praias brancas de Barbados, os mercados coloridos da Jamaica. Lloyd descreveu com entusiasmo a pesca em alto mar da qual participou, e eu compartilhei minhas impressões sobre a culinária e a arquitetura locais. Parece que vocês se divertiram muito, disse Rowena, servindo café. E, a julgar pelas suas expressões felizes, esta viagem os aproximou ainda mais. Senti-me corar. Aos 78 anos, eu não esperava experimentar a emoção do primeiro amor. Mas era exatamente isso que estava acontecendo. As 3 semanas que passei com Lloyd no espaço apertado da cabana me mostraram que nosso relacionamento havia alcançado um novo patamar de intimidade e confiança. Rowena, você teve notícias de Bennett ou Iris enquanto estivemos fora? Finalmente decidi perguntar. Rowena hesitou por um momento, e eu percebi que havia novidades, e não eram boas notícias. Bem, ela começou cautelosamente, eu não queria estragar seu retorno, mas sim, eu sei de uma coisa. Eles estão vendendo a casa. Vendendo a casa, fiquei chocada. Mas por quê? Eles estão com problemas financeiros. A última notícia que tive foi que Bennett tinha recebido uma oferta de emprego em Chicago, explicou Rowena. Algo relacionado à expansão dos negócios dele. Eles estão planejando se mudar até o final do verão. Recostei-me na cadeira, tentando compreender a notícia. Bennett está indo embora de Guilford. Sem nem tentar me fazer as pazes, está levando Iris. Uma semana depois de voltarmos, fui ao centro da cidade fazer compras. O dia estava ensolarado e quente, típico do início do verão em Guilford. Decidi caminhar, aproveitando o tempo bom e a oportunidade de esticar as pernas depois de tanto tempo sentado no navio. Saindo do supermercado com a sacola cheia, segui em direção ao parque, meu caminho habitual para casa. E foi então que, ao passar pela sorveteria, a vi Iris sentada a uma mesa na varanda aberta com uma amiga. Ela estava rindo de alguma coisa e, naquele momento, me lembrou tanto de Bennett na idade dela que meu coração disparou. Eu queria passar despercebida, para não envergonhar minha neta, mas ela olhou para cima e nossos olhares se encontraram. Havia uma expressão de surpresa em seu rosto e depois de alegria. Se tivesse, Rowena teria nos avisado, disse Lloyd suavemente. Ela prometeu nos manter informados sobre as notícias locais. Era verdade.
Rowena nos contatava regularmente por videoconferência, contando o que estava acontecendo em Guilford, mas ela não havia mencionado Bennett Piper, e eu não havia perguntado. Eu também não tinha notícias de Iris há algum tempo. Ela me contatou mais algumas vezes desde aquela primeira ligação secreta, mas depois as ligações pararam. Eu temia que Piper tivesse descoberto nossas conversas e tomado alguma providência. Sabe, disse Lloyd, interrompendo meus devaneios, seja lá o que tenha acontecido com Bennett e sua família, você fez tudo o que pôde. Agora é com eles. Sorri com gratidão para ele. Este homem, que havia entrado na minha vida há menos de um ano, me entendia melhor do que ninguém. Você tem razão, apertei a mão dele. E sabe de uma coisa? Me sinto verdadeiramente feliz pela primeira vez em anos. Livre. Você deveria. Lloyd beijou minha têmpora. Você merece ser feliz, Azel. Quando o navio atracou em Guilford, Rowena nos esperava no cais com um buquê de flores silvestres e um sorriso largo. Bem-vindos de volta, viajantes, exclamou ela, nos abraçando. Como foi o cruzeiro? Vocês estão tão bronzeados. Foi incrível, respondi, inspirando o cheiro familiar das flores. Obrigada pelas flores, Rowena. A caminho da casa de Rowena, não pude deixar de notar o quanto Guilford havia mudado durante a nossa ausência. Novas placas haviam aparecido, a orla havia começado a ser reformada e um novo playground havia sido instalado no parque. A cidade vivia sua vida sem perceber meus dramas pessoais. O que há de novo na cidade? Perguntou Lloyd, aparentemente notando meu interesse. Ah, um pouco de tudo, Rowena se animou. O prefeito anunciou a reconstrução do pier, o que é uma grande notícia. Depois, o clube de jardinagem tem um novo presidente. Lembra da senhora Henderson? Ela se mudou para a Flórida para ficar com a filha. Rowena continuou falando sobre as notícias locais, mas notei que ela cuidadosamente evitou mencionar minha família. Isso confirmou minhas suspeitas. Não havia notícias de Bennett. Durante o almoço, conversamos sobre nossa viagem, as águas cristalinas do Caribe, as praias brancas de Barbados, os mercados coloridos da Jamaica. Lloyd descreveu com entusiasmo a pesca em alto. Iris balançou a cabeça com firmeza. Não, de jeito nenhum. Acho que você fez a coisa certa. Mamãe às vezes exagera. Ela sempre quer tudo do seu jeito e não sabe aceitar um não como resposta. Fiquei surpreso com a maturidade do seu julgamento. Iris parecia enxergar a situação com mais clareza do que eu imaginava. Não quero que você pense mal da sua mãe, eu disse, cautelosamente. Todos nós temos defeitos. Não penso mal dela, retrucou Iris. Eu apenas a vejo como ela é, e às vezes tenho vergonha da maneira como ela age. O dia em que nasci estava ensolarado e quente, perfeito para uma festa no jardim. Lloyd chegou cedo com um enorme buquê de rosas e uma delicada pulseira de prata com um pingente de estrela do mar, uma lembrança da nossa jornada. Rowena chegou na hora do almoço com um bolo feito por ela mesma e uma garrafa de champanhe. Ela foi seguida por outros convidados, vizinhos, amigos do clube de jardinagem, casais do grupo de dança. Ao todo, cerca de 15 pessoas se reuniram. O tempo passou, o sol começou a se pôr e Iris não apareceu. Tentei não demonstrar minha decepção, convencendo-me de que ela provavelmente estava tendo problemas com os pais ou que simplesmente não conseguia sair de casa às escondidas. Estávamos prestes a cortar o bolo quando o portão do jardim rangeu suavemente, e Iris apareceu no caminho, um pouco sem fôlego, como se tivesse corrido. Nas mãos, ela segurava um pequeno pacote embrulhado em papel colorido. Desculpe o atraso, disse ela, aproximando-se de mim, sorrindo sem graça. Feliz aniversário, vovó. Iris, não consegui esconder minha alegria. Você veio. Eu prometi. Ela me estendeu um presente. Não é muito caro, mas achei que você gostaria. Desembrulhei o papel e encontrei um álbum de fotos, não um comum, mas um álbum feito à mão, com capa de tecido e as palavras a vovó e eu bordadas. Dentro, havia fotos minhas e de Iris, desde a infância dela até nossos últimos momentos juntos, antes do fim do relacionamento. Ah, Iris, senti as lágrimas subindo à garganta. Este é o presente mais lindo que já recebi. Encontrei fotos antigas no álbum de família e as digitalizei, explicou ela.
E então fiz este álbum de recortes na minha aula de bordado. Rowena apresentou Iris aos outros convidados, e logo minha neta estava conversando casualmente com eles, encantando a todos com sua sinceridade e discernimento maduro. Eu a observava com orgulho e pensava na jovem mulher maravilhosa que ela estava se tornando, apesar do ambiente familiar difícil. Quando a noite caiu e os convidados começaram a ir embora, Iris me puxou de lado. Eu também preciso ir, disse ela, arrependida. Eu disse aos meus pais que ia ao cinema com a Lisa, mas se eu ficar muito tempo, eles vão ficar preocupados. Claro, querida, assenti, compreensiva. O Lloyd pode te levar para casa. Não, prefiro ir eu mesma, disse ela rapidamente. Se virem quem me trouxe. Vovó, disse Iris, me abraçando e me despedindo. Vamos embora daqui a um mês, mas prometo que manteremos contato. Vou ligar e escrever, e quem sabe eu possa vir passar as férias. Eu adoraria. Puxei-a para perto de mim, sem querer soltá-la. E saiba que minhas portas estão sempre abertas para você. Sempre. Eu sei. Ela se afastou e olhou nos meus olhos. E mais uma coisa, quero que você saiba que eu entendo porque você fez o que fez no restaurante depois. Você tinha o direito de se defender. Obrigada, querida. Fiquei emocionada com suas palavras. Significa muito para mim. Mamãe e papai podem nunca entender, continuou Iris com uma seriedade repentina. Eles estão muito imersos nos próprios problemas, mas eu entendo, e sempre amarei você, não importa o que eles pensem. Quando Iris foi embora, voltei para os convidados restantes com um sentimento de aconchego e esperança no coração. Lloyd se aproximou e passou o braço em volta dos meus ombros. Está tudo bem? Perguntou baixinho. Sorri, olhando para o céu estrelado. Mais do que bom. Naquele momento, em pé no meu jardim, entre meus amigos, com o homem que eu amava ao meu lado e a promessa da minha neta de manter contato, percebi que finalmente havia encontrado a vida que sempre quis, uma vida cheia de amor, respeito e alegria verdadeira. E mesmo que não fosse perfeita, era minha vida, e eu era grata por cada momento dela.